Minuto Bola. Seja bem-vindo, cara amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, hoje sob a companhia de Léo Rodrigues e o Ingnantes. Pois é, Léo, e hoje com uma pataquada de assuntos. Hoje a gente tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana, tem Copinha aqui do Espírito Santo, tá maravilha. Pois é. Então, hoje nós estamos aqui com o Ingnantes devido a Lorena Garcia, que está nos desfalcando, está tratando dos dentes, mas amanhã provavelmente ela deve estar de volta. E nós temos aqui o nosso Severino, né, grande Wing, que não deixa a gente gravar um programa sequer sozinho, né? Tamo aí. Isso, então nós vamos começar falando, né, você bem citou 3 assuntos, programa cheio hoje, né? Citar a Copa Espírito Santo, que nós não tivemos programa ontem, então nós vamos citar já aqui no programa de hoje assuntos do fim de semana, né? E nós tivemos sendo realizada aqui a grande final do segundo torneio mais importante do Espírito Santo e o título não ficou na Grande Vitória. Pois é, o título viajou pra Águia Branca, na região noroeste do estado. Noroeste, lá pra cima, né, perto da Bahia. Por ali, o Real Noroeste, que vem fazendo ótimas campanhas desde o ano de sua fundação, 2008, na verdade, tem 2 vices e um título agora. Título, pois é, e venceu a Desportiva por 3-0 no estádio Engenheiro Araripe e é o campeão da Copa Espírito Santo de 2011. Então, juntamente a isso, o nosso abraço a você aí de Águia Branca, você que é da região norte e noroeste do estado, que acompanha o Minuto Bola, que provavelmente deve estar muito feliz com o título do Real Noroeste, né? Pois é, mas é sempre bom dizer que a Desportiva Ferroviária tá voltando, tá sendo reorganizada, reestruturada, exatamente. E a gente deve bater palma para uma bela campanha da Desportiva, estádio lotado, eu tive o privilégio de participar de alguns jogos lá. E eu também fui em alguns, também aqui. Muito gostoso, é muito bom ver o futebol capixaba com um dos grandes de novo na ativa, né? É, não pode Desportiva, tanto o Rio Branco também, o Vitória, o Serra, esses times não podem nunca sumir do mapa aqui no Espírito Santo, né? Até porque o nosso futebol já não tá muito bom, ainda mais perdendo esses times que dão mídia, né? Que são grandes aqui no estado. E realmente é como você falou, a Desportiva foi até onde deu, porque o Real Noroeste, ele tem 3 anos de fundação e é praticamente a mesma base, né? Mesma equipe. E a Desportiva foi formada às pressas para a competição e ao mesmo tempo se tornando ferroviária, né? Antes era a Desportiva Capixaba, agora a ativa tá aí voltando às suas origens e pode ter esse novo recomeço com esse vice-campeonato. Um futuro brilhante aí pela frente, né? O que a gente sempre torce. Pois é, é bom sempre dizer pra galera ir no estádio, ver o jogo na televisão, ouvir no rádio, onde estiver passando, dar apoio, porque é só assim que o esporte capixaba vai crescer com a gente, a torcida que faz parte, né, ativa. E não apenas o futebol, né, dos demais esportes também, basquete, que sempre tem representantes do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro, né? Pois é, precisam desse apoio. Tomou uma chinelada aí no NBB, mas não vamos falar disso não. Vila Velha, né? O Vitorinha que saiu, né? Só tá o Vila Velha esse ano. Mas muito bem, então fica aí o registro, Real Noroeste, campeão da Copa Espírito Santo de 2011, mais um grito de título que o Minuto Bola passa pra você, ouvinte. E agora vamos falar de Brasileirão. O Brasileirão tá pegando fogo. Faltando 2 rodadas, nós tivemos realizada a 36ª rodada nesse fim de semana e vamos passar para você, amigo ouvinte, os resultados. O São Paulo ganhou por 3-1 o América Mineiro no Morumbi. Jogo no sábado, né? Pois é. Em São Januário, o Vasco venceu o Avaí por 2-0 e é o vice-líder. Ainda no sábado, o Ceará conseguiu respirar mais um pouquinho e venceu por 3-1 o Grêmio lá no Olímpico. Exatamente. Já no domingo, no Serra Dourada, no duelo de rubro-negros, não saíram gols. Atlético Goianiense 0, Flamengo 0. Jogo que foi uma vergonha e o Corinthians ganhou por 2-1, uma virada incrível, com um belo gol do Gordinho Adriano, lá no Pacaembu. Ressurgiu das cinzas, né? E na Arena do Jacaré, no duelo dos desesperados, o Cruzeiro ficou no empate com o Atlético Paranaense em 1-1. Cruzeiro que vai fazer mais um duelo desesperado com o Ceará. Com o Ceará na próxima rodada. Pois é, o Botafogo perdeu, caiu diante do Internacional lá no Engenhão. Por 2-1, né? Por 2-1. Fogão que desanimou, né? Nesse fim de campeonato.
E no Orlando Scarpelli, diferente do Bota, o Fluminense aplicou um 4-0 contra o Figueirense e garantiu vaga na Libertadores. O placar ficou Figueirense 0, Fred 4. É verdade. O Curitiba ganhou por 1-0 o Santos Reserva lá no Couto. E no Pituaçu, o Palmeiras finalmente, aleluia, venceu uma partida. O Bahia foi derrotado pelo Porco por 2-0. Então deixa eu passar a classificação rapidinho aqui, Léo. Vai lá, os primeiros colocados. Em primeiro a gente tem o Corinthians com 67 pontos, em segundo o Vasco 65 e o Fluminense com 62. Os 3 garantidos na Libertadores e os 3 brigando por título. Exatamente. Em quarto com 57, em quinto também com 57 Internacional e Figueira, fechando o grupo da Libertadores. E na zona de rebaixamento? Na zona de rebaixamento a gente tem Cruzeiro com 39, Ceará... o Cruzeiro tá fora, né? Isso, é o primeiro fora da zona. O Ceará com 38 em 17º, em 18º tem o Atlético Paranaense com 38, 19º América Mineiro já rebaixado 34 e Avaí com 30 também já rebaixado na lanterna. Pois bem, eis aí a classificação, então vamos começar analisando esses jogos, né? Começar pela disputa pelo título, né? Quem diria que faltando 2 rodadas ainda temos 3 equipes disputando o título, né? E o interessante, a gente até citou um detalhe do Botafogo quando tava passando os placares, que há poucas rodadas atrás, né, Wing, tinha cálculos matemáticos de que 90% de chance de título, que seria entre Vasco, Corinthians e Botafogo. E dessa vez nós temos um personagem diferente nessa disputa, né? E hoje é certeza que 100% de certeza que o título fica ou com o Corinthians, ou com o Vasco, ou com o Fluminense. Rapaz, eu faço comunicação porque eu não gosto de matemática. E a gente sabe que esses matemáticos aí têm errado bastante. E eu também não sou fã, não, viu? Pois é, matemático, pai galo, mãe de Ná, eles nunca sabem de nada, na verdade. Pois é. E, bom, disputa acirrada, mas eu acho que não dá pro Fluminense, não. Fica entre o Corinthians e o Vasco mesmo. Pois é, pro Fluminense o mais importante é só dele já ter ainda essa possibilidade de ser campeão, né? Foi uma recuperação incrível. A gente não pode tirar o mérito da Tricolor, não. Mas... E ainda mais com essa vitória de 4-0 contra o Figueirense, né, que liquidou sua vaga para Libertadores, o time já conseguiu o máximo, né, o ápice que vinha tanto buscando, e daqui pra frente o que vier é lucro, né? A gente espera, né, que continue assim, que o Fred continue na boa fase, o Deco arrebentando, né? Pois é, o Lanzini também fez uma boa partida, o Fluminense tá com um time bacana, se continuar nessa pegada aí, pode disputar alguns títulos. Exatamente. E o Fred, né, que fez 3 gols contra o Figueirense, somando com os 4 gols que já tinha feito contra o Grêmio, nada mais, nada menos que 7 gols em 2 partidas, né? E a gente que vinha dizendo uma boa parte do campeonato que o Borges já tinha disparado na liderança com 23 gols e que esse ano a gente não teria uma disputa emocionante pela artilharia. Mas olha aí o Fred chegando pra poder incomodar o Borges, né? Pois é, o Fred que tá com uma média de gols absurda, incrível, absurda, são 16 partidas, 18 gols, o cara tá anormal e tá brigando, né? O Borges tá com 23 gols, o Fred com 20, tem mais 2 jogos que o Borges não joga por ser titular do Santos e o Santos com a equipe de reserva, né, preparando pro Mundial. Exatamente, o Borges provavelmente deve desfalcar o Santos nessas rodadas e o Fred tá só dependendo dele, né, pra ser artilheiro. Pois é, vamos ver o que vai dar, né, se ele continuar nesse ritmo aí. Mas o Fred tem aquele negócio, né, ele faz muitos gols em uma partida, depois fica sem fazer gol. E depois some, né. E quanto ao Fluminense é isso, e agora comparando com o Vasco, né, nós teremos o duelo entre Vasco e Fluminense no domingo, domingo agora, e o Vasco teve uma importante vitória contra o Avaí de 2-0 em São Januário, que rebaixou o time do Guga, né, pra 2ª divisão, uma pena o Avaí, se despedindo aí do Brasileirão. Pois é, se o Fluminense tem o Fred, o Vasco tem o Dedé, que Exato. joga de zagueiro, joga de meia, joga de lateral, faz tudo. E também faz gol, o cara só falta jogar de goleiro. Eu ouvi dizer que o Dedé pode passar mal, mas o mal não passa pelo Dedé. Olha só, tá vendo? Arrebentando. É um mito mesmo, como a torcida diz. Eu lembro de quando o Dedé não era um bom jogador. Eu me recordo disso. Uhum. Eu lembro quando ele era ruim. E acabou que, quem diria, meteoricamente, né, a carreira dele bomba. E hoje é considerado um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. E a gente não pode tirar os méritos do cara, tá jogando muito. Exatamente. E com ele na zaga, o Vasco vem se sentindo bastante seguro. Enquanto no Pacaembu, no domingo,
Olha só quem resolveu aparecer na hora H, né? Lee Edson? Não, Adriano. Não, foi o Lee Edson também fez gol, mas quem ficou nas manchetes, foi o grande destaque, foi o Adriano realmente, né? E isso mostra a prova de que um verdadeiro artilheiro, um craque, né? Pode estar sumido, pode estar mal fisicamente, mas uma chancezinha que tiver no finalzinho do jogo, ele escreve o seu nome de vez. Rapaz, o cara sabe fazer gol, né, Léo? Meu tio tem 50, 60 anos, 2 joelhos operados, a coluna e sabe fazer gol. Exatamente. Não vai deixar de fazer gol. O Adriano, gordo que tá, não vai deixar de fazer gol. Ele sabe, conhece o caminho do gol. E ainda mais que o goleiro do Atlético Mineiro deu uma bobeada naquele segundo gol, né? Porque à medida que ele foi perdendo o ângulo, o goleiro tinha que ir saindo do gol e crescendo, né? Crescendo pra cima do atacante. Mas quem é que cresce pra cima do Adriano, pra cima do Adriano é medo também, naquele turbilhão de corpo, né? E o Corinthians conseguiu essa importante virada, até porque, caso perdesse o jogo, o Vasco iria assumir a liderança novamente, né? Pois é, o Corinthians que só depende dele pra ser campeão. E como na rodada anterior a essa, 35ª rodada, o Corinthians havia vencido o Ceará e o Vasco empatado com o Palmeiras, né? O Corinthians tem o direito de até empatar um jogo pra poder ser campeão, né, ainda. Pois é, então, Corinthians tá aí, 67 pontos, só dependendo dele, com um time bacana, um time bem montado. Pois o Tite tá arrebentando, né? Quem diria? O Tite é um bom técnico, né, cara? O Tite fez um bom trabalho internacional, fez um bom trabalho no Grêmio, fez um bom trabalho no Caxias. No Inter também, foi campeão na Sul-Americana. Falando de Sul-Americana, Vasco! Exato, Vasco novamente contra a Universidade do Chile, o time que tirou o Flamengo, né, com um brilhante futebol, que até mesmo você levantou aqui pra aplaudir de pé o time máximo. Pois é, rapaz, um belo time, um time Chile. Incrível. Eu acho que o Vasco vai suar bastante se quiser tirar um empate dos caras. Pois é, e pra poder disputar de igual pra igual, talvez até seria importante ir com força máxima pras partidas, né? Pois é, caneca é caneco, título é título, o jogador gosta de título, quer ganhar, e não interessa. Tá disputando o brasileiro? Tá, mas tá disputando uma competição continental também, que é a Sul-Americana, apesar do pouco valor dado. E jogador de futebol também tem que entender que, pro preparo físico que eles têm, não é possível que o cara não consiga jogar 2 partidas por semana, né? Pois é, tem rodadas do brasileiro que é assim, né? 2 partidas por semana. Mas, sei lá, é a opção do técnico, a opção da diretoria. A gente até compara com outros esportes, né? Tipo o tenista que joga diversas partidas por semana e é ele, né? Qualquer coisinha que ele tiver, ele se ferra completamente. Pois é, o técnico da Universidade do Chile que elogiou o time do Vasco, falou que é o melhor time do Brasil na atualidade, essas coisas. Vamos ver, vai ser um duelo bacana, vai ser interessante, eu quero ver. Vai ser interessante mesmo. O duelo vai ser na quarta-feira, às 9h50, estádio de São Januário. E a partida de volta vai ser na semana que vem, lá no Chile. E pra gente finalizar com o nosso palpitão Minuto Bola, o jogo do dia é esse, Vasco Universidade do Chile. Quanto você acha que fica o jogo, Wingnuts? 1-0 Vasco aqui. 1-0? Pô, eu vou concordar com você, viu? Também acredito que o Vasco vence por 1-0. E chutando quem vai fazer o gol vai ser o Alexandro. Alexandro? Pois não. Ele deve entrar no pé, né? Então, e o Elton deve ser poupado, né? Pois é, bota o meio campo aí do Vasco. Bernardo, Diego Souza. Eu quero um meio campo, um cabeça de área, você escolhe. O Rômulo, por exemplo. O Rômulo vai fazer o gol. O Gilmar também, que tá de lateral esquerdo. Eu não gosto do Gilmar. Vai ser gol do Rômulo. Vai ser gol do Rômulo. Vamos ver como é que vai ser. Ou do Dedé, né? Não sei. Quem sabe se o Dedé jogar, né? E pra nós, então, virou unanimidade que o Vasco vence esse jogo por 1-0. E assim finalizamos mais um Minuto Bola. Muito obrigado pra você que perdeu seu tempo ouvindo a gente. Pois é. E o programa de hoje é destinado para a nossa colega Ellen, da secretaria aqui da FAESA, que está fazendo aniversário nessa terça-feira. Meus parabéns. Então vai aqui, exatamente, os nossos parabéns e o programa de hoje dedicado a você. E no programa de amanhã nós iremos seguir falando da Sul-Americana e de mais assuntos do futebol, né? Você conferiu o programa de hoje nas companhias de Léo Rodrigues e o Wingnuts. Valeu, pessoal, nos trabalhos técnicos da Monique e orientação e supervisão de Ezio Pessali. Isso aí.